homem, filho homens. E nesse período foi o período que Moisés nasceu. Para Moisés não ter morrido, a mãe de Moisés escondeu ele durante 3 meses. Mas só que não tinha mais como ela esconder. Aí ela colocou ele num cesto e colocou no rio. Só que nesse mesmo dia, a princesa, ela estava se banhando junto com suas servas. E ela encontrou Moisés e viu e gostou de Moisés. Isso é tudo um trabalhar de Deus na vida de Moisés. Ela gostou de Moisés e assumiu Moisés como filho dela. Adotou Moisés como filho dela. Mas veja como Deus faz. A mãe colocou o filho no cesto e achou e entregou o filho na mão de Deus, né? E achou que o filho ia ser devorado pelos crocodilos, ia ser afogado, o cesto ia virar. Mas Deus já vinha trabalhando. Deus já sabia que a princesa ia estar ali naquele lugar. Aí você vê como são as coisas. O próprio faraó que mandou matar Moisés foi o que criou Moisés, foi o que alimentou Moisés, foi o que sustentou Moisés. Então Deus já vinha trabalhando na vida de Moisés. Nos primeiros 40 anos Moisés teve toda a regalia do Egito. Moisés teve todo o estudo, toda a educação, todas as condições. Mas tinha algo em Moisés que não estava sendo completo. Tinha algo que estava faltando na alma dele. Tanto que ele se compadeceu quando ele viu o irmão dele apanhando do egípcio. Ele viu o irmão dele apanhando do egípcio, se compadeceu e acabou matando o egípcio. Aí Moisés, achando que não ia ser descoberto, enterrou na terra, achando que não ia ser descoberto. Mas Deus é o Deus que vê tudo. Não adianta o que a gente faz. Os olhos de Deus nada fica em oculto. Você pode tentar esconder de qualquer outra pessoa, mas de Deus você não consegue esconder. E foi que uma pessoa, Moisés olhou para um lado, para o outro, não viu ninguém, mas tinha uma pessoa que estava olhando e viu quando Moisés enterrou o egípcio na terra. Moisés enterrou o egípcio. Aí, com o passar do dia, Moisés viu os dois israelitas brigando. Moisés foi interceder na briga, mas um dos israelitas que estava brigando foi o que viu quando Moisés enterrou o egípcio na terra. E naquela mesma hora ele questionou Moisés, dizendo que Moisés não era juiz para poder falar se meter na confusão deles. Aí Moisés percebeu e aí ele falou para Moisés que tinha visto que Moisés tinha matado o egípcio. Nesse tempo Moisés, ele temeu e fugiu. Aí Moisés teve que ir para o deserto, atravessou o deserto. Então é por isso que eu digo que Deus diz que é no deserto que nós aprendemos a fazer a vontade de Deus. É necessário que nós podemos passar pelo deserto. Se a gente não passar pelo deserto, a gente não vai aprender e não vai fazer a vontade do Senhor corretamente como tem que ser feito. É necessário que nós passemos no deserto. Tem deserto que vem para nos ensinar, tem deserto que vem para nos lapidar, tem deserto que nos vem para nos mostrar o caminho do Senhor. Aí Moisés teve que passar por um deserto até chegar em Midian. Você vê, ele era um príncipe e depois daqueles 40 anos que ele passou no Egito, ele teve que fugir e passou mais 40 anos cuidando de ovelhas. Já é uma preparação para que ele possa cuidar do povo de Israel. Ele teve que passar por Midian para que Deus viesse tirar toda a carga do Egito, o que ele aprendeu no Egito, para que ele possa fazer a vontade de Deus e levar o povo à terra sagrada. Então ele teve que passar primeiro em Midian. Ele ficou lá durante 40 anos cuidando de ovelha, por seu sogro que chamava Jetro. Ele cuidou de ovelha, teve que ter uma mudança de vida radical para que ele possa ser chamado por Deus. Quando ele completou exatamente 80 anos, foi quando Deus chamou ele na sarça que pegava fogo. Ele viu aquela sarça pegando fogo, mas não se consumia. Ele foi chegando perto, curioso para saber o que estava acontecendo.
foi chegando perto. Quando ele vinha chegando mais perto, Deus bradou de dentro da sarça e disse a ele que ele tirasse a sandália, porque a terra é santa. E aqui então isso nos quer dizer que quando nós viermos à casa do Senhor, nós temos que tirar toda a impureza do mundo, toda a sujeira que o mundo nos ensina, quer nos colocar. Nós temos que vir com o coração limpo, nós temos que vir para oferecer o nosso louvor, a nossa adoração a Deus. Nós não podemos entrar aqui na casa do Senhor trazendo a bagagem do mundo, porque assim Deus não vai receber a sua adoração, o seu louvor. Aí Deus manda que Moisés tire a sandália, porque o lugar onde ele estava era santo. Deus falou com Moisés para que ele instruiu a ele para que ele voltasse para o Egito para poder libertar o povo, porque o povo já não aguentava mais de tanto sofrimento. O faraó que estava naquela época, ele representava o mal, ele representava o próprio inimigo, porque ele não tinha amor, ele não tinha respeito ao povo egípcio. Ele maltratava de toda forma possível, colocava vários trabalhos pesados para que eles não pudessem se fortalecer para combater o povo do Egito. Mas só que Deus, quanto mais ele botava o povo para sofrer, mais Deus aumentava o povo, mais Deus usava o povo, mais Deus abençoava o povo. Aí Deus falou com Moisés para que ele voltasse para o Egito, mas ele temeu, porque ele pensou que o faraó ainda estava vivo, que o povo que perseguia ele ainda estava vivo. Mas só que Deus disse a ele que quem procurava ele já estava morto, que ele pudesse voltar para o Egito e não se preocupasse. Aí ele disse: Senhor, como é que eles vão acreditar que o Senhor falou comigo? Aí Deus pega e diz: Moisés, o que é isso na sua mão? Aí ele diz: um cajado. Jogue o cajado no chão. Aí ele joga, o cajado se torna cobra. Aí ele pede para Moisés pegar no rabo da cobra. E a partir do momento que Moisés pegou no rabo da cobra, o cajado voltou a ser cajado. A cobra se tornou um cajado novamente. Aí mesmo assim, Deus disse a ele: se o povo não acreditar, Moisés, coloque sua mão dentro da sua roupa, no seu peito. Aí Moisés, quando colocou a mão, saiu branca como neve, que é a lepra. Aí mesmo o povo, Deus sabia que o coração do povo era um coração duro. Deus deu mais um sinal a Moisés. Deu um sinal que se Moisés tocasse o cajado na água, a água virava sangue. Aí Moisés voltou para o Egito, mas no meio do caminho Deus disse que Arão vinha no caminho para se encontrar com Moisés. É por isso que desde o começo do mundo que Deus levanta duas pessoas, porque se uma cair, a outra levanta. A gente não pode tentar andar sozinho. A gente precisa andar sempre primeiramente com Deus, com o Espírito Santo, e depois a gente tem que procurar um amigo que ele possa nos fortalecer. Na hora que a gente precisar de um conselho, na hora que a gente estiver passando por uma situação difícil, a gente tem que ter uma pessoa que possa nos aconselhar, uma pessoa, principalmente uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa cristã, um servo ou uma serva do Senhor. Às vezes a gente quer dar conselho, pedir conselho às pessoas do mundo, mas as pessoas do mundo vai dar conselho que não vai agradar a Deus e não vai levar você para lugar nenhum. Embora você possa até gostar daquela pessoa, embora você tenha até uma afinidade com aquela pessoa, mas assim, a gente tem que pedir conselho primeiramente a Deus e depois a um servo de Deus, uma pessoa que anda em retidão com Deus. Que ele, através dessa pessoa, Deus vai falar com ela e ela vai confortar o seu coração. Aí Moisés se encontrarão no meio do caminho e eles dois foram para o Egito. Chegando lá, eles falaram com os israelitas, mas muitos deles não acreditaram. Aí foi necessário que Moisés fizesse os 3 milagres para que eles possam acreditar em Moisés. Quer dizer que tem muita gente que, mesmo Deus fazendo o que faz, ainda não acredita, ainda não tem fé no Deus que serve.
Porque se a gente não acredita no Deus que a gente serve, não adianta nós estarmos aqui. Nós temos que crer. Quando acontece uma situação difícil, primeiramente você tem que orar. Você tem que pedir, pedir a Deus para que Deus venha lhe mostrar uma solução. A gente tem que crer no Deus que nós servimos, porque não adianta ser crente se você não acredita no Deus que serve. Sabemos que a situação não é fácil, né? Sabemos que muitas vezes as coisas acontecem, a gente chega até a duvidar que existe um Deus que zela por nós. Tem situação que a gente até questiona: Deus, cadê o Senhor? O que o Senhor está fazendo? Eu sirvo o Senhor e o Senhor não deixa eu passar por isso. Mas é um trabalhar de Deus na nossa vida. E Deus, Ele não perdeu o controle na vida de nenhum de nós. Ele nunca vai perder o controle na vida de vocês. Vocês podem acreditar que o Deus de vocês está 24 horas observando cada passo seu. Aonde você chegar, Deus está lá com você. O importante é que nós confiamos nele. Aí Moisés e Arão falam com o povo. Depois que ele convence o povo através dos milagres, aí logo em seguida eles vão falar com o faraó. Mas Deus, veja como Deus faz. Deus endurece o coração de faraó. Foi necessário que Deus endurecesse o coração de faraó para que Deus possa fazer os sinais que ele fez no deserto, no Egito, para que o povo venha ver quão poderoso é o Deus que nós servimos. É necessário que Deus crie situação nas nossas vidas, para que a gente venha chegar mais perto de Deus. É necessário, porque se Ele deixar você à vontade, você vai se afastando aos poucos de Deus. Aí tem situação que Deus cria para que a família chegue perto de Deus, para que a família se una, para que as pessoas de nossas casas passem mais a acreditar no nosso Deus. Às vezes nós estamos no conforto do nosso lar, como já aconteceu comigo, de eu estar no meu conforto do lar e eu dizer: hoje eu não vou não. Mas depois vem na minha mente: mas eu posso ir para lá e receber, né? Vê como, se eu em casa eu vou perder. Aí venho e venho aqui, chego aqui e recebo. Porque quando a palavra do Senhor é pregada, nós já estamos recebendo do Senhor. Aqui, através da palavra, através do passo que você dá para chegar à casa do Senhor, através da palavra, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus livra das drogas, Deus desfaz a armadilha do inimigo, Deus destrói as panelas malignas, as macumbas. Então assim, cada passo que você dá até a casa do Senhor, você só tem a ganhar. Você não está vendo o que Deus está fazendo, mas Deus está dando livramento à nossa família, às nossas vidas. Então é necessário que você se esforce para vir à casa do Senhor. Não coloque obstáculo, venha e faça a vontade do Senhor, que você só tem a ganhar. Aí quando eles foram falar com o faraó estava com o coração duro. Deus permitiu que o coração do faraó ficasse duro, para que Deus fosse fazer as pragas, fosse jogar as pragas, e para que o povo egípcio visse que só existe um Deus, que é o Deus do povo de Israel. O Deus que eles serviam é um Deus de Baal, um Deus que não existe, era só imagem. É como no dia de hoje, que muitos perdem seu tempo carregando uma imagem, perdem seu tempo adorando barro, que aquilo ali não vai lhe ajudar em nada, não vai melhorar a sua vida em nada. Que a gente tem que servir um Deus que Ele faz, Ele promete e Ele cumpre. Ele mostra que é um Deus poderoso. Ele faz milagre em nossas vidas. Eu tiro como exemplo. Eu só estou aqui porque pela permissão de Deus, porque hoje eu não podia estar aqui, né? Se eu não tivesse buscando a vontade do Senhor, hoje eu não estaria aqui, porque Deus já me livrou 2 vezes de morte. Uma vez foi quando eu tive um problema na cabeça, e outra vez quando o irmão me parou na rua e disse que Deus estava me livrando do infarto fulminante. E eu estava sentindo uma dor no braço uns dias atrás, que ia direto do peito, que ia direto para o braço. Aí se eu não tivesse na presença do Senhor, eu teria morrido. E é necessário às vezes que Deus coloque uma ferida, Deus cria uma situação para que a pessoa venha para Jesus. Porque se Deus não tivesse criado uma situação na minha vida, hoje eu não estaria aqui. Porque eu passava na frente da igreja, sentia aquela vontade de entrar, mas não entrava. Deixa para amanhã eu entro. E isso foi se
E chegou um ponto que eu não estava mais nem querendo ir para a igreja. Então Deus teve que criar uma situação. Aí o povo, Moisés foi com Arão, só que Moisés, você vê, Moisés era arquiteto do Egito, ele era arquiteto. E ele diz que não tinha facilidade de falar. Moisés foi instruído no melhor estudo que tinha naquela época, porque a nação do Egito era uma nação mais forte que tinha naquela época, uma nação mais rica que tinha naquela época. E Moisés diz aqui que não sabia falar. Eu creio que Moisés não era gago, eu creio que Moisés, ele ficava tipo nervoso, eu acredito isso, entendeu? Aí ficava com dificuldade de falar, porque Moisés tinha toda a instrução, né? Era um homem estudado, né? Era um homem muito inteligente, né? Mas ele não sabia falar. Mas Deus levanta um que fala com Moisés, que é Arão. Arão tinha ousadia, Arão não tinha estudo, mas tinha ousadia, se dedicava, né? Ele era um esforçado, né? Aí ele falava, através de Moisés ia como Deus, e Arão ia como Moisés, e falava com o povo de Israel, com o faraó. Aí foi quando o faraó disse que não ia deixar o povo adorar a Deus. Aí Deus teve que criar a primeira praga. Criou a primeira praga, aí mesmo assim o coração do faraó estava duro. Aí Deus criou a segunda praga e o coração do faraó continuava duro. Você vê que só Deus mesmo para deixar um homem com o coração duro, porque você vê o que Deus fez no Egito. Quando a gente para ler, se fosse na primeira praga já tinha deixado o povo ir, né? Mas Deus permitiu que o faraó ficasse com o coração duro para que Deus viesse fazer as pragas no Egito, e para que o povo de Israel visse que o Deus que eles estavam servindo era o Deus verdadeiro, é o Deus poderoso, é o Deus que faz o que ninguém pode fazer. Só Ele pode, só Deus é capaz. Você andando na presença do Senhor, você só tem a ganhar, porque você está andando na presença de um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que ensina, o Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra. Amados irmãos, eu vou parar por aqui porque eu vejo que a hora está muito avançada, né, irmão? E eu não quero enfadar os irmãos, né? Mas a outra oportunidade eu prego mais aqui. A passagem de Moisés é muito grande. Até chegar na terra prometida tem chão. Aí agradeço a rica maravilhosa oportunidade. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformeis com esta era, por isso espera, em Deus espera. Glória a Deus. Agradeço aos irmãos, agradeço a Deus pela oportunidade de dirigir mais um culto. Agradeço aos irmãos pelas orações, pela minha mãe. Ela está lá ainda, está sedada, mas está caminhando, né? E agradeço e pedimos sempre oração por ela. Virgínia, presente. Glória. Nosso pastor vai fazer a oração final agora. Amém? Vamos orar, irmão, encerrar. E agradecendo a Deus. Estou alegre de ter visto o pastor Júnior na igreja, o pobre do irmão João. Ele se alegra, né? Graças a Deus. Ele já deu uma vez aqui, mas passou na carreira mais vezes. Agradeço a nossa irmã que veio lá da Lemos Touro, né? Lemos Touro, veio para cá, cultuar com a gente, a nossa irmã Nazaré. A minha esposa está constante sempre aqui, nos ajudando. O nosso irmão Fernandes, calado hoje para dirigir o culto, e o nosso irmão Edson para trazer a palavra. A gente se alegra quando a juventude está tudo se engraçando na casa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço ao nosso pastor Júnior, dele ter vindo hoje para aqui. Chegou atrasado do trabalho, aí veio por aqui, graças a Deus, mas trouxe ainda uma reflexão, graças a Deus. A gente agradece a Deus por tudo. Nós vamos orar agradecendo a Deus,
despedir nós em oração e dizendo que Jesus falou conosco na santa e gloriosa palavra no versículo que foi citado nessa noite. Quem vai fazer de oração? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, Pai, encerrando esse trabalho maravilhoso desta noite. Pai querido e Pai amado, abençoa Teus servos que vieram nessa noite, Pastor Júnior, abençoa, Pai, a nossa esposa e as meninas que vieram de lá da Lemos Torres, abençoa o nosso irmão Nazaré, o nosso irmão Fernando, dirigente da noite, e o pregador, nosso irmão Emerson. Pai querido e Pai amado, Deus eterno, Deus altíssimo, Deus soberano, majestoso e criador divinal. Abençoa, Pai, a mãe do nosso irmão Emerson, a nossa irmã querida, os filhos dela. Abençoa, Pai, ó Santo Deus altíssimo, nosso pastor Francisco, nosso pastor Zezinho, Pai querido. Abençoa teus servos, Deus eterno, os familiares deles, Pai. Pai querido, Rei da Glória, Tu és grande, fiel, poderoso, majestoso e criador divinal. Abençoa, Pai, o nosso irmão Pastor Zelilson e a casa dele, Pai querido, Rei da Glória. Tu és grande, fiel, poderoso e majestoso, criador divino. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em Teu santo nome, que vive e reina para todos sempre aqui ali. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus eterno, as divinas consolações do Espírito Santo de Deus, que seja com toda a igreja que ali. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. 7h53 de volta. 7h53 dele. Cada uma da sua casa, 7h53.